Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso congresso de estresse, ansiedade e depressão. Meu nome é Marcos Liboni, eu sou médico psiquiatra, professor de psiquiatria na escola, no curso de medicina da faculdade da Universidade Estadual de Londrina. Estou falando aqui de Londrina, né? Esse aqui é o meu consultório, na cidade de Londrina, no estado do Paraná, no sul do Brasil. Eu fui convidado para nós conversarmos, né, sobre as dimensões de sofrimento. Na realidade é um tema que eu propus, né, a organização do congresso, que eu achei excelente, né, a iniciativa, parabéns a todos, porque de uma forma bastante urgente nós precisamos ampliar os conceitos e o conhecimento, e sobretudo de uma forma bastante direta, quando dentro das possibilidades desse universo que nós estamos, né, vivendo, cultural hoje, da gente conversar sobre temas tão complicados e também tão urgentes dentro da nossa realidade. Quando foi me proposto para a gente, né, para eu falar nesse congresso de uma maneira aberta, né, eu escolhi o tema sobre o sofrimento, para além da sua existência, né, rumo à sua compreensão. E, claro, dentro desse vasto conceito, que na realidade é um conceito mais filosófico, né, como eu vou expor para vocês aqui, fazer algumas reflexões em torno de uma das condições que mais assolam, que, né, mais trazem sofrimento para o ser humano hoje, que é a depressão. Né? A depressão enquanto doença, né, a depressão enquanto entidade, que hoje a medicina ela, né, tem na sua forma de dar a sua contribuição, em termos não só da sua condição de entendimento, mas sobretudo na condição de trazer uma diminuição, ou quem sabe, né, arrebatar isso dentro da vida das pessoas, de um quadro que infelizmente vem crescendo de forma assustadora no mundo como um todo, mas principalmente na nossa realidade aqui brasileira, né? Porque mais do que ser uma causa muito grande, né, de sofrimento, né, a depressão hoje é uma das maiores condições psiquiátricas ou de adoecimento psíquico da nossa sociedade, né? A gente tem hoje, infelizmente, eu diria aqui no Brasil, uma prevalência ao longo da vida de quase 15,5% das pessoas que vão sofrer de depressão aqui no nosso país, sendo que nós mantemos um número de pessoas doentes mais ou menos estáveis, isso estatísticas do ano passado, mas relativamente recente, de 5,8% da população, e que é maior que a média da América Latina, né? Nós temos na América Latina 4,4% de pessoas que estão sofrendo da depressão, enquanto aqui no Brasil 5,8%. Mais ou menos um número de 12 milhões de pessoas. Ela tem uma condição altamente, né, impactante em vários domínios do funcionamento do ser humano. É uma das maiores causas de incapacitação para o trabalho, né? Das 10 doenças que mais incapacitam o homem para o trabalho, 5 são psiquiátricas, dentre elas a depressão. Fora a esquizofrenia, doença bipolar, transtorno obsessivo compulsivo e o alcoolismo. E, infelizmente, também é a maior causa de um dos grandes, né, monstros que hoje estão presentes na nossa realidade de uma maneira tão trágica, que é o suicídio. Né? Das condições que levam as pessoas a se suicidar, 96%, quase 97% são doenças, e dessas a depressão é a maior causa. Inclusive em populações muito específicas, que eu mesmo, quando estava me formando como psiquiatra, 20 e poucos anos atrás, e até no início da minha carreira, inclusive acadêmica, a gente tinha o suicídio como uma condição de existência dentro de uma população tipicamente, né, mais idosa, homens empregados ou com doenças crônicas, viúvos, pessoas geralmente sem uma perspectiva de longevidade, né, de vida. E hoje, infelizmente, para vocês terem uma ideia, o suicídio é a maior causa de morte, né, junto com acidentes, da população aqui no Brasil de 15 a 29 anos. É assustador isso. Né? Nós estamos vivendo realmente uma verdadeira epidemia dessa condição, onde a depressão está na base dessa condição. E o que seria a depressão? Né? O que seria esse quadro que assola de uma forma tão trágica, né, ou tão difícil a nossa condição humana? Ela é uma doença dentro do olhar da psiquiatria. Nós temos outros colegas aqui no nosso congresso que vão falar também, acredito, de depressão de uma outra forma, de outros olhares, mas a medicina enxerga ela como uma doença que tem como causa uma multifatorialidade, né,
que aí traz, né, conceitos, na minha avaliação, muito importantes, aonde até mesmo dentro de uma perspectiva sociocultural, né, de enxergar a psiquiatria como uma área médica um pouco assim, digamos, meu Deus, o psiquiatra é médico de louco, etc. Na realidade, nós somos médicos e que trabalhamos, nos debruçamos sobre complexos problemas, né, que falam sobre uma dimensão de sofrimento muito intenso, né, porque do nosso rol de quadros que a gente tem que lidar, ou a gente acaba tendo que trabalhar, as doenças psiquiátricas, na realidade, elas são aquelas que trazem um nível de sofrimento assustador e que também tem uma perspectiva interna dentro da lógica de evolução da natureza humana, daquilo que, assim, em geral, vamos dizer assim, porque são múltiplos campos, eu diria, é um nível de sofrimento insuportável. E junto disso temos aspectos também históricos dentro da trajetória, obviamente, de história, folclore, etc., onde a psiquiatria ela tem uma raiz de crescimento, né? Eu, quando dou aula de história da psiquiatria, a gente, principalmente aqui no Brasil, a gente comenta, né? As doenças psiquiátricas, infelizmente, elas nasceram, não, a psiquiatria, ela, infelizmente, não, mas eu diria, ela acabou nascendo do manicômio, acabou nascendo do hospital, e a gente luta até hoje, né, de todas as formas, para fazer com que o modelo de hospital, o modelo de encarceramento das pessoas, que infelizmente para algumas situações, tal qual uma unidade de terapia intensiva no hospital tem que existir para quadros graves, ele não seja um referencial para a psiquiatria. A psiquiatria é uma área que está aqui para trabalhar como um rol de conhecimentos, um abarcado de conhecimentos em desenvolvimento, porque também, dentre vários aspectos, o que me deixa muito feliz de trabalhar com essa área é que é extremamente desafiadora, extremamente curiosa, a gente trabalha com os limites de vários conhecimentos em várias áreas, por isso até que eu vou colocar algumas coisas para vocês aqui, né? Onde o quadro depressivo ou as doenças psiquiátricas têm, nas suas possibilidades de manifestação, uma diversidade de horizontes, né? Que obviamente você, quando vai buscar o psiquiatra, vai ser indicado o tratamento psiquiátrico, e aí cabe já um comentário, nós não trabalhamos de uma maneira, vamos dizer assim, exclusivamente nossa, né? O psiquiatra, na essência, ele é um profissional que trabalha de forma multiprofissional e multidisciplinar também, né? Mas nós trabalhamos muito dentro de uma perspectiva onde a gente tem, principalmente no espectro depressivo, uma condição que tem múltiplas causas, né? E a gente fala normalmente em causas biológicas, psicológicas e sociais, mas da minha avaliação me vem um conhecimento, né, principalmente de uma forma filosófica, de que na realidade, assim, a gente tem domínios de influência do nosso sofrimento que pode levar à depressão, que vem de uma natureza, muitas vezes, de várias épocas, né? O Maturana, né, que Humberto Maturana, que desenvolveu o conceito de autopoiese, né, ele fala que existe uma dimensão biológica dentro da dimensão comunitária, né, que é a referência no que ele criou o termo autopoiese, né, os sistemas vivos que se autorreproduzem, né, autoproduzem, né. Então, assim, a gente tem, eu penso, na questão da depressão, uma estrutura de origem que fornece tanto um arcabouço biológico, mas sobretudo psíquico, né. Mas antes da gente continuar brevemente, o que seria a depressão, né? Não vou me delongar muito para as pessoas não ficarem tão perdidas, para se dizer. A depressão é uma doença que é vista sobre a ótica da medicina como uma condição que, descartadas outras condições de origem médica, ou às vezes condições de vivência de vida, porque às vezes um luto pode ser visto como uma depressão, a partir de um certo momento, a expectativa que nós temos sobre o funcionamento natural da pessoa, eu não gosto da palavra normal, né? Porque normal vem de norma, mas aquilo que seria fisiológico, natural para a pessoa, principalmente na questão de percepção de prazer nas atividades da vida. E a percepção subjetiva de tristeza passam a imperar sobre as funções naturais que as pessoas têm. E disso a pessoa acaba, né, depois de um certo tempo de evolução, a desenvolver um quadro associado onde ela passa a viver de uma maneira de enxergar a vida. Eu falo muito para as pessoas com quem eu trabalho que as nossas emoções funcionam como os nossos óculos, como as lentes através das quais nós enxergamos a vida. E de uma maneira muito específica para cada grupo, porque nós temos, por exemplo, nas crianças e adolescentes manifestações depressivas, às vezes até por agitação, agressividade, e nos adolescentes principalmente atos delinquenciais e uma maior propensão hoje, infelizmente, ao suicídio, assim como nos idosos também podemos ter quadros de agitação, às vezes quadros que podem similar
podem simular até demência, nós temos uma condição muito difícil que fala que a pessoa que está passando por isso está passando por um nível muito grande de sofrimento. E a dimensão do sofrimento nesse sentido traz a seguinte condição, né? A gente vive, lógico, na questão já de discussão filosófica sobre o diagnóstico, né, sobre a égide de um pensamento lógico, mecanicista, né, que a gente dá uma compreensão, infelizmente, para muitos quadros, né, de uma forma muito linear, mas existe uma questão muito importante. Porque o sofrimento, né, eu vi aqui na definição de uma colega de professora de bioética, que eu também trabalho com isso, né, Clara de Oliveira, na revista Bioética de 2016, né, pegando de um outro autor chamado Cassel, em The Nature of Suffering, Goals of Medicine, que o que seria o sofrimento? Seria um estado de aflição severa associado a acontecimentos que ameaçam a integridade da pessoa. E ele exige uma consciência de si, que envolve emoções, tem efeitos nas relações pessoais e impacto no corpo. Nesse sentido, a depressão seria um fenômeno da atualidade e que, de certa forma, sempre existiu, né? Mas a questão do sofrimento, nesse contexto da depressão, né, a pessoa é levada naturalmente, aí já com um encaminhamento para a gente começar a conversar sobre uma outra perspectiva nessa conversa, que a depressão existe como doença, é um grave problema de saúde pública, está associada à dimensão, né, de suicídio, de diversas formas, e a gente tem que trabalhar com certeza para eliminar esse problema. Mas o que pode estar por trás da depressão? Né? Porque eu sempre tenho visto e trabalhado com meus pacientes, com as pessoas, até muito curioso, como eu falei, nesses campos de horizontes dentro da área da psiquiatria, que a biologia é ok e tem muita coisa boa sendo feita sobre isso, mas me interessa muito, né, sobretudo a partir do olhar da psicologia psicanalítica, até que um livro que eu uso bastante na formação dos meus estudantes, né, na residência médica, sobre, né, nas grupoterapias, que o professor Davi Zimmermann, um psicanalista do Rio Grande do Sul, né, descreveu que nós temos aspectos que não é só dele, tá? Isso é da psicologia como um todo, né? Aspectos psíquicos na nossa formação, que são os intrapessoais da própria pessoa, os interpessoais da relação dela com os próximos, e os transpessoais, sobretudo os transgeracionais. E tem me chamado muita atenção, né, nesse horizonte, né, porque eu tenho estudado um pouco a perspectiva sistêmica, né, da vivência do sofrimento, porque tem me chamado muita atenção aquilo que as pessoas, obviamente, têm uma história genética familiar para o sofrimento, mas também tem uma história que muitas vezes ela é de mecanismos que são inconscientes da pessoa e que fazem com que ela sofra. É óbvio, né, que até estudando para estar aqui com vocês hoje, a gente tem que enxergar o universo da depressão como um universo basicamente cultural, e hoje o mundo que nós estamos vivendo, ele é muito depressor para muitas pessoas e muitas situações. Nesse sentido, por que os jovens estão se deprimindo tanto, né? Por que os jovens estão sofrendo tanto? Porque eles estão num rolo compressor cultural. Aí nós temos o papel da tecnologia, aí nós temos o papel de uma série de aspectos que impactam muito a formação da personalidade, porque nós temos tanta velocidade em tantos processos que nós criamos, mas a gente se esquece que o ser humano, como um bolo que não vai ficar pronto antes do tempo, não pode ser exposto a situações, ou não pode se expor a situações que, de certa forma, e aí naquilo que nós ingerimos através dos nossos aparelhos dos sentidos, fazem com que a gente, de certa forma, sobrecarregue o nosso sistema. E muito está acontecendo com os nossos jovens, com as nossas crianças. A nossa sociedade ela está sendo altamente infantofágica, né? Adolescentofágica, né? Criando muitas vezes, até por perspectivas de mercado, por até perspectivas de consumo, um modo de relacionamento. E aí, claro, a questão tecnológica das mídias sociais veio trazer um universo extremamente vasto de possibilidades de relacionamento, mas muito para um peso muito grande para a construção de uma identidade pessoal, de uma personalidade que impacta muito o jovem, né? Que depende muito do olhar do outro, de estabelecer relações em grupo para que ele possa se desenvolver bem, para que ele possa se desenvolver com segurança e com tranquilidade. Nesse sentido, e até para além, né, o sofrimento, que faz parte, né, o nome adolescência vem da palavra adolescer, né, o adolescere do latim, que é crescer com sofrimento, né? Ele tem uma conotação intrínseca positiva para que a gente possa, de um lugar, digamos assim, fantasioso do universo da criança, de que nós estamos maravilhosamente lá ligados aos nossos pais, a gente sente algum desconforto que nos motiva à mudança.
Então, nesse sentido, meus amigos, o sofrimento, quando a gente fala em depressão, nós temos o aspecto técnico, médico de saúde hoje, que tem que, sem dúvida nenhuma, ser trabalhado, mas a gente precisa trabalhar também a perspectiva que vem muitas vezes numa ótica de desenvolvimento dentro da nossa natureza, que é, às vezes, de gerações, no qual a gente está, às vezes, canalizando, e aí a perspectiva sistêmica, ela tem, no meu ponto de vista, uma inserção muito clara da gente, muitas vezes, estar funcionando como um porta-voz de todo um contexto. E mais do que isso, muitas vezes nós estamos sofrendo por amor profundo, aquilo que nós não conhecemos, aquilo que muitas vezes nós não vivemos, e que muitas vezes é um conceito que eu, possivelmente, quero trabalhar isso muito daqui para frente também, junto do meu trabalho, de que nós sofremos muitas vezes porque nós somos um agregado comunitário autopoético, como Maturana disse, eu achei isso sensacional, que abarca na sua estrutura, que antecede a forma, né? A forma ela vem a partir da estrutura, de carregarmos dentro de nós toda a nossa história, de carregarmos dentro de nós tudo que antecedeu a nós e que fez muito para nós estarmos aqui vivos. E uma última mensagem para vocês. Até porque eu li algumas coisas do budismo, né, das 4 verdades de Buda sobre o sofrimento, onde não é possível viver totalmente sem sofrimento. O sofrimento faz parte da vida. Né? E ele está muito ligado às nossas questões, primeiro do nosso ego, a cobiça, a raiva, a ignorância e a ilusão de que as coisas não podem mudar ou que elas não vão mudar. E aí o convite em relação à pandemia Covid-19 para o mundo é um convite de Deus, eu diria, para a nossa natureza, de que para muitas pessoas tudo mudou e vai mudar, e faz parte da natureza. E só a partir de quando a gente for abandonar esse padrão de cobiça, raiva, ignorância, vaidade, apego, a gente pode lidar melhor com o sofrimento, que pode se tornar uma depressão. Né? Claro que aí tem os caminhos do budismo, etc., não vou entrar nisso, mas eu queria deixar para vocês a mensagem de que eu aqui, como médico, como você, estou aqui para nós, né, trabalharmos esse sofrimento. Seja forte, tenha esperança. O sofrimento faz parte da natureza, faz parte da vida. E a gente tem que lutar para muitas vezes tentar descobrir aquilo que está por trás disso. Pode ser um desequilíbrio de moléculas químicas no organismo, mas que ele responde a uma situação de estresse que é vivenciado, né? Falamos um pouco sobre isso, sobre a questão ambiental dos adolescentes e também para a humanidade inteira, de certo modo, né? Sobretudo na questão hoje econômica e social que está caindo sobre muitas pessoas, mas aquilo que o sofrimento vem como um chamado para nós refletirmos sobre a nossa própria origem, e que é uma origem estrutural, é a origem de muitos. Muito obrigado, tá bom? Um forte abraço para vocês.